Para o 7 de setembro, no planejamento do 7 de setembro, o Agro reingressou com um novo pedido, isso 7 de setembro de 2021. O Agro entrou com um novo pedido na Secretaria de Segurança Pública, solicitando que fosse reprisado o que aconteceu no dia 1º de maio, com autorização de que alguns caminhões estacionassem na via N1 com tratores, da mesma forma que ocorreu no dia 1º de maio do mesmo ano. E isso foi acertado com a Secretaria de Segurança Pública, que isso seria feito dessa forma. A PM novamente comandaria a escolta desses caminhões, conduziria esses caminhões até a via N1 e faria o estacionamento desses caminhões na via N1, a exemplo do que foi feito no dia 1º de maio. Só que, na noite do dia 6, outros grupos, que não estavam com aquele grupo que nós tínhamos acertado e nem era o grupo que tinha trabalhado com a PM no dia 1º de maio, resolveram entrar no Distrito Federal de forma aleatória, e resolveram acessar a esplanada dos ministérios de forma indevida e de forma não autorizada. Aí nós tivemos um primeiro confronto com a Polícia Militar, ainda na faixa de interseção da Via Leste da rodoviária, onde foi o primeiro confronto, e aí alguns caminhoneiros conseguiram passar por essa barreira, e aí depois nós seguramos eles aqui na altura da Praça na Avenida das Bandeiras, com a junção com o Itamaraty. Foi onde eu montei uma linha, a linha essa formada exclusivamente por alunos do curso de formação de praça que tinham acabado de ser apresentados ao Departamento de Operações. Aí nós seguramos os caminhões e seguramos a ida dos manifestantes. Inclusive, a gente nem chegou nesse momento a usar a tropa de choque. Nós usamos somente essa linha de contenção e um embate muito próximo da Polícia Militar com esses manifestantes. Na manhã do dia seguinte, houve uma nova tentativa, e aí eles mobilizaram os caminhões na frente a essa linha, pararam nessa linha, mobilizaram os caminhões, e na manhã do dia seguinte eles tentaram novamente partir para cima do STF. Foi o momento que foi utilizado a tropa de choque, foi o momento que foi utilizado munição de baixa letalidade, foi usado gás lacrimogêneo, foi usado granadas, e aí nós conseguimos conter esse público, e nessa situação nós permanecemos praticamente aquela semana toda seguinte com o 7 de setembro, e a semana seguinte até a sexta-feira, quando eu recebi ordem do governador que era para efetuar a retirada de todo o acampamento, de todos os manifestantes, e assim nós procedemos. Retiramos todo o acampamento da esplanada, retiramos todos os manifestantes na sexta-feira seguinte ao 7 de setembro. Ainda, só para finalizar este ponto, coronel, quando eu falo, por exemplo, e aí eu pergunto mais uma vez para o senhor tem informação desses processos administrativos, o senhor chegou a receber algum tipo de notificação? Porque o fato específico a dispersão, por exemplo, dos manifestantes ocorreu quando policiais, na verdade, da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados teria, na verdade, agido com uma bomba de gás lacrimogêneo, especificamente a GL 310, que é a informação que eu tenho, e a partir daí, então, houve a dispersão. Parece assim que houve uma certa frustração de alguns, que inclusive foi aberto o processo administrativo no âmbito da Polícia Militar em relação a alguns militares, exatamente para entender o porquê daquela ação aonde houve a dispersão. Então, num primeiro momento, fica a impressão de que, de repente, você tem uma ação da Polícia Legislativa e há um questionamento do porquê que isso teria ocorrido, quando nada mais a Polícia Legislativa, no caso da Câmara dos Deputados, estava fazendo o seu papel de conter os manifestantes e evitar, por exemplo, que eles chegassem à Câmara dos Deputados, porque, inclusive, há vídeo, eu queria até pedir, com a permissão do presidente, que a gente soltasse o primeiro vídeo aqui, onde há claramente manifestantes chamando a população para... os manifestantes, portanto, para o Supremo Tribunal Federal.
Vocês podem soltar para mim. E aí, juntando, enquanto eles colocam... Me dá aqui o depoimento dele da Câmara. Na Câmara Legislativa, o senhor faz uma referência, por exemplo, que havia indicativos de ameaças de bomba e de invasões em Brasília. Mas eu lendo aqui, por exemplo, essa sua declaração, não fica claro se o senhor se refere a este ato lá atrás de 2021 ou se era agora, em 2022. Eu queria que o senhor me trouxesse esse esclarecimento e juntasse a isso, quando o senhor cita, por exemplo, o indicativo de que prédios públicos poderiam ser ocupados, quais seriam esses prédios públicos e, ao mesmo tempo, se havia, no conjunto dessas informações, também direcionamento para quais locais poderiam ser utilizados bombas. Nesse dia 6 de setembro, o alvo era o STF. Claramente era o STF. A intenção deles era entrar com os caminhões no STF. Né? O chamamento que havia e a tentativa dos manifestantes era de chegar ao STF. Né? Esses procedimentos administrativos, eu não fui chamado em nenhum, não fui convocado para esses processos administrativos, e eu praticamente permaneci o tempo todo. E a única hora que eu vi uma atuação da Polícia Legislativa foi na manhã do dia 7, quando os manifestantes tentaram romper a linha que a Polícia Militar fazia, que alguns policiais legislativos fizeram realmente lançamento de granadas, né, em cima desse público que estava em confronto com a PM. Eu não tenho ciência e nem participei e nem vi nenhuma ação isolada da Polícia Legislativa que não fosse em conjunto com a Polícia Militar. O senhor não acha, então, estranho que daí resultasse, por exemplo, um processo administrativo, já que não haveria, em tese, qualquer tipo de conflito, eles estariam trabalhando em harmonia? Eu não sei, Excelência, como falar a respeito de estranheza, porque isso aí vai a respeito do julgo pessoal subjetivo tudo da autoridade bem, administrativa. Eu vou pedir, autoridade... então... Não, tudo bem, de fato. Eu queria pedir aqui que fosse apresentado o vídeo, presidente. Esse vídeo aqui é dessa tentativa de invasão. A festa da liberdade. Amanhã. O povo toma conta!